A graça de Deus e o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito. Mais uma vez, nós meditamos em Cristo. Cristo é o grande mistério do universo. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é a razão de que todas as coisas e por que todas as coisas foram criadas. Você tem certeza que ouviu a voz de Jesus? Você está certo de que Jesus te guia? Jesus é maravilhoso, glorioso e santo. E a vontade dele é revelada no Evangelho de João, no capítulo 10. Ele diz que, no versículo 16, que as suas ovelhas ouvirão a sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Medite nisto. Você medita no que Jesus diz? Ele diz que as ovelhas vão ouvir a sua voz. Então, haverá um só rebanho e um só pastor. Logo, toda divisão que existe entre os que creem é contrária à vontade de Jesus. Jesus deseja que nós todos que cremos nele sejamos um com ele. Porque ele deseja um só rebanho. Jesus não tem 3, 4, 5 rebanhos. Ele deseja ter apenas um. Então leia João 10 e você verá que os ladrões e salteadores estão roubando esta unidade, porque estão dividindo o rebanho. Mas é maravilhoso que nós tenhamos ouvido a sua voz, e esta voz nos introduz no reino de Deus. O motivo de que as igrejas hoje não têm a experiência do reino é porque tem um sentimento de divisão uns com os outros. Então, quando encontram crentes que não são da sua turma, do seu rebanho particular, não os têm como irmãos, como salvos, e isto entristece o Espírito Santo, de tal maneira que Jesus revela que se as ovelhas ouvirem a sua voz, elas serão um só rebanho e ele será o único pastor das ovelhas. Então, se você meditar nisto, você perceberá quem é que está tomando o lugar de Jesus. Quem está tomando o lugar de Jesus? E dividindo o rebanho? É maravilhoso quando nós entramos no reino. O reino não são dois. O reino de Deus é só um. O reino do céu é único. O reino é governo. Você é governado por quem? Você é ensinado por quem? Lembre-se que no dia de Pentecoste, o Espírito veio para dentro de cada crente. E todos aqueles que ali receberam o Espírito representa toda a igreja, em toda a era da igreja, todos os que creem, que recebem este Espírito, que traz Jesus para nosso interior. A ponto de, em Coríntios, estar escrito que não conhecemos mais Jesus segundo a carne, mas o conhecemos segundo o Espírito, como uma nova criatura que somos nele. Portanto, medite sobre um só rebanho e um só pastor. Quando que isto acontece? É quando você ouve a voz. Precisamos compreender isto urgente, para que não percamos a era do reino. Qual é a próxima era
que nós viveremos depois da era da igreja? A era do reino. A era do reino é a próxima era que ocorrerá quando o evangelho tiver cumprido seu propósito e todos nós que cremos, se formos vencedores, nós estaremos no reino. Se não formos, nós iremos para as trevas exteriores. Leiam a Escritura. O que Jesus fala para aquele servo infiel? O que Jesus fala para aquele que diz Senhor, Senhor, expulsa demônios, faz cura? É um crente. Mas Jesus diz para ele que ele deve ficar separado porque ele pratica iniquidade. A divisão é pecado. A divisão é iniquidade. A divisão não é do Espírito Santo e nem nunca foi ensinada por Jesus. Jesus ensinou a unidade. Leia João 17. Para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu neles e eles em mim. Em nós. Então, fazer parte deste rebanho que ouve a voz de Jesus é algo glorioso. Assim ele nos guia, nos corrige, nos santifica, nos faz conhecer toda a riqueza que há em Cristo. Quando haverá então, você pode perguntar, um só rebanho, um só pastor? É quando você ouvir a voz de Jesus. É difícil encontrar um crente que compreendeu e que ouve a voz de Jesus. Ele simples está ouvindo a voz de estranho. Estranho e mercenário, isto é, aqueles que fazem da igreja uma maneira de vida, uma maneira de se sustentarem e de fazer negócio. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo não pode ter divisão. Se cortarmos o braço do corpo, o braço morre. Portanto, medite em João 10, quando Jesus diz que as suas ovelhas ouvem sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É assim que a realidade do reino vem para a nossa vida interior. O Espírito, ele está dentro de nós, fazendo algo que as pessoas não veem, não compreendem, não entendem, mas nós entendemos, nós vemos, nós sabemos o que é o reino. É o governo do Espírito Santo sobre o nosso espírito, alma e corpo. É algo completo e algo eterno. Portanto, todos vocês que estão em Cristo Jesus e que creem nele, orem, vão diante dele e peçam para aprender a ouvir a sua voz, para que você também esteja neste único rebanho e tenha um único pastor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a paz do Senhor seja com todos e que a voz de Jesus seja a voz que você está ouvindo. A ovelha ouve a voz do bom pastor. Ele deu a vida por nós. Você quer experimentar o reino? Viver a paz em plenitude? Muitos ensinam errado e dizem assim: no mundo tereis aflições, que você tem que viver a aflição o tempo inteiro. Isso está errado. Você está no mundo, fisicamente estamos, mas espiritualmente nós estamos no reino. Se você ainda estiver no mundo, então, como que você é igreja? Se igreja é que está fora do mundo. Ele disse: eu venci o mundo, isto é, ele venceu o pecado. O mundo é o pecado. João diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não ameis o que no mundo há. No mundo tereis aflições. Sim, o mundo é só aflição, porque é só carne.
O Espírito Santo é o Espírito de paz, amor, alegria, misericórdia. Leia sobre o fruto do Espírito e veja que natureza gloriosa há em Cristo. Ouça a voz de Jesus. Venha para o rebanho único e seja pastoreado pelo Espírito de Cristo. Fiquem na graça, meditem no que Jesus diz, de dia e de noite. E a paz do Senhor, que está neste reino que nós entramos, pois Jesus é o caminho, que está nesse reino que é a verdade, pois vemos com os olhos do coração e temos a vida, que é Cristo, a vida para o reino. Fiquem na paz do Senhor. Amém.